Olá! Se você chegou até essa aula, provavelmente você imaginou que eu fosse falar sobre alimentação, não é mesmo? E eu vou, mas talvez não exatamente do jeito que você está esperando, porque hoje eu não vou ter aquela discussão sobre qual ingrediente é melhor, qual proteína é superior, se existe só uma maneira ideal de alimentar um animal. Não. Hoje meu papo aqui é sobre uma conversa que começa dentro de uma tigela, mas que ela não acaba ali. Ela continua acontecendo por horas e horas dentro do organismo. Essa conversa, ela é entre uma refeição e a biologia daquele paciente. E principalmente sobre como essa conversa pode influenciar a maneira como esse animal vai envelhecer. Eu sou Marcela Dinelli, eu sou médica veterinária, eu atuo com medicina veterinária integrativa há muitos anos e eu tenho a longevidade como uma das minhas principais áreas de estudo e de atuação clínica. E acompanhando muitos pacientes crônicos, idosos, oncológicos, uma coisa começou a me chamar muita atenção, né? Alguns animais, eles chegavam à velhice mantendo disposição, interação, massa muscular, capacidade de recuperação e qualidade de vida. Mas alguns outros, às vezes até mais jovens do que esses, começavam a perder função muito antes. E foi aí que surgiu uma pergunta que mudou muito a minha forma de clinicar e de pensar, né? O que determina a maneira como cada organismo atravessa o tempo? Já parou para pensar? Por quê? Porque a idade cronológica sozinha, ela não explica essas diferenças. Então, foi estudando esses mecanismos, tentando transformar esse conhecimento em alguma coisa que eu conseguisse aplicar à rotina, né? Que eu também tive o privilégio de participar do desenvolvimento técnico das receitas da Caldos Olivia. Mas, espera lá, que antes de falar dessa ferramenta, a gente precisa entender o tamanho da oportunidade que existe numa refeição. Porque, vamos lá, uma cirurgia, ela acontece uma vez, uma vacina, ela acontece em momentos específicos, um medicamento, ele pode ser usado por muitos dias, por muitos meses, mas pense que comigo, que a alimentação, ela acontece todo santo dia, mais de uma vez por dia, durante anos. E quando um estímulo ele se repete milhares e milhares de vezes, ele deixa de ser só um detalhe, concorda? Ele começa a participar da construção daquela biologia. Então, no final dessa aula, eu quero que você saia não só sabendo mais sobre alimentação. Eu quero que você passe a enxergar uma refeição de uma forma completamente diferente. Porque depois que a gente entende tudo o que acontece, muito além dessa tigela, fica difícil de a gente voltar a olhar para ela só como um recipiente de comida. Vamos lá? Agora, eu quero que você pense naquele último paciente idoso que entra no seu consultório. Conseguiu lembrar? Talvez a primeira frase desse responsável do animal tenha sido alguma coisa tipo: doutora, acho que ele tá ficando velho. Ou, ai, sabe o que que é? Ele tá mais quietinho, tá brincando menos, parou de subir no sofá, eu acho que ele tá perdendo músculo. Ele não passeia mais como ele passeava antes, né? Concorda que isso são frases que a gente escuta o tempo inteiro? E durante muito tempo eu escutava essas frases quase como uma explicação, né? Tipo, ó, ele tá envelhecendo e pronto. Só que com o tempo,
eu percebi que essa frase, ela descrevia o que estava acontecendo, mas que não explicava por que estava acontecendo. E claro que a gente precisa investigar doença, dor, artrose, doença renal, alterações cardíacas, endocrinopatias, tudo isso continua sendo fundamental. Mas eu percebi que existia uma pergunta antes disso. Quais funções que esse organismo começou a perder antes de a doença ficar evidente? Ele ainda consegue produzir energia com eficiência? Ele consegue preservar massa muscular? Reparar tecido? Responder a uma inflamação devidamente? Recuperar o equilíbrio depois de um desafio? É essa mudança que parece ser muito pequena, mas que ela muda completamente o raciocínio clínico. Porque eu deixo de olhar só para o diagnóstico final. Eu começo a investigar a biologia que trouxe aquele paciente até aqui, percebe? Então, vamos guardar essa primeira ideia. O envelhecimento, ele não é só o acúmulo de aniversários. Ele é a perda gradual da capacidade de manter função, equilíbrio e adaptação. Agora eu quero te propor um desafio. Vamos lá? Mas não precisa responder rápido, não, porque talvez a resposta mais óbvia não seja correta. Mas vamos lá. Imagina aqui um Golden Retriever que viveu 9 anos. Qual que foi a intervenção que mais acompanhou esse paciente durante toda a vida? Foi vacina? Foi vermífugo? Antipulga? Consulta veterinária? Medicamento? Suplementação? Entende? Muita coisa aí, né? Pensa em frequência. Qual intervenção esteve mais presente na rotina biológica desse paciente? Guarda sua resposta aí, que a gente vai voltar para essa pergunta daqui a pouquinho. Por que que nós, médicos veterinários, fomos treinados para valorizar as grandes intervenções, como uma cirurgia, um exame sofisticado, um medicamento novo, um procedimento complexo? Mas, na verdade, existe uma intervenção tão cotidiana que, justamente por parecer simples demais, pode passar despercebida. E quando a gente percebe o tamanho dela, nunca mais a gente olha para uma tigela da mesma maneira. Agora eu quero te apresentar o Bento. Mas o Bento, ele poderia se chamar Thor, Mel, Luna, Fred, enfim. Na verdade, ele representa centenas de pacientes que passaram pelo meu consultório nesses últimos anos. E provavelmente também representa muitos e muitos pacientes que já passaram pelo seu consultório durante os últimos anos. Então, vamos lá, o Bento. O Bento, ele era muito bem cuidado, tinha uma família super presente, recebia carinho, ia no veterinário regularmente, tinha todas as vacinas em dia, recebia tratamento quando precisava, era um animal amado. E isso é muito importante, porque quando o paciente ele envelhece mal, pode surgir uma tendência de procurar um culpado, concorda? Mas muitas vezes o tutor fez tudo aquilo que ele sabia fazer. Só que o tempo foi passando. Então, primeiro, o Bento cansava um pouco mais rápido. Depois, ele já não levantava com a mesma facilidade. Os passeios, eles ficaram mais curtos. A massa muscular começou a diminuir. A recuperação depois de um esforço ficou mais lenta. E aí chegou aquela frase, né? Doutora, acho que ele tá ficando velho. Só que essa frase, ela ainda não respondia o que eu precisava saber. O que que mudou naquele organismo? A produção de energia? O metabolismo? A capacidade de reparar os danos? A comunicação entre os sistemas?
ou várias dessas coisas ao mesmo tempo? Foi quando eu parei de perguntar só, tipo: "Ai, quantos anos o Bento tem?". E aí eu comecei a perguntar como que a biologia dele chegou até aqui, percebe? Que a minha forma de pensar a longevidade mudou? Porque a idade, ela mede o tempo, mas quem determina como aquele organismo atravessa esse tempo é a biologia. Agora, vamos pensar em 2 pacientes. O primeiro é aquele cachorro de 15 anos que entra no consultório abanando o rabo, explorando tudo, querendo brincar. E todo mundo comenta: "Nossa, nem parece que ele tem 15 anos". Já o segundo é aquele paciente de 7, 8, 9 anos, com pouca disposição, perda de massa muscular, dificuldade para levantar, várias mini alterações que vão aparecendo ao mesmo tempo. Conseguiu imaginar? Então, se envelhecimento fosse só contar aniversários, a condição desses pacientes deveriam acompanhar proporcionalmente a idade deles minimamente. Concorda? Mas não acompanha, porque idade e envelhecimento não são sinônimos. A idade cronológica, ela responde a quantos anos esse organismo nasceu, mas ela não responde como que está essa massa muscular, como que está a função mitocondrial, a microbiota, a imunidade, a capacidade de reparar tecidos, a reserva funcional, né? A idade, ela responde quantos anos um paciente viveu. Já a biologia, ela responde como ele viveu esses anos. E por isso que eu gosto de separar esses dois conceitos, né? Porque idade é um número, envelhecimento é um processo biológico. E esse processo, ele acontece em velocidades diferentes. Nosso objetivo não é impedir que o paciente envelheça. Isso não existe. Nosso objetivo é preservar a função pelo maior tempo possível. Então, mobilidade, autonomia, massa muscular, cognição, capacidade de adaptação e, com certeza, qualidade de vida, não é mesmo? Porque longevidade não é só viver mais, mas é viver mais tempo funcionando bem, com qualidade de vida. Então, afinal, o que que realmente significa envelhecer? Na clínica, muitas vezes a gente percebe esse envelhecimento quando a doença aparece, quando a creatinina sobe ou quando a glicemia muda ali, quando aparece um nódulo, uma massa, quando esse paciente ele já não consegue mais subir no sofá. Mas você concorda que o processo ele começou muito antes disso? De uma maneira simples. Envelhecer, ela é perder gradualmente a capacidade de responder aos desafios da vida, né? É perder resiliência. Então, vamos pensar num paciente jovem. Ele tem uma gastroenterite e pronto, se recuperou rapidamente. Passa por um procedimento, retoma a rotina, beleza. Faz um esforço maior e pouco tempo depois já tá bem. Agora, vamos pensar num paciente mais idoso, ou talvez muito idoso. Às vezes, alguns dias que ele não comeu muito bem, nossa, esse animal perdeu uma massa muscular assim absurda. Uma gastroenterite que deveria ser simples, vira uma internação. Uma mudança de ambiente desorganiza esse comportamento por semanas e semanas. Concorda que o desafio ele pode até ser parecido? O que mudou aqui foi a capacidade desse organismo responder a esse desafio. E essa perda, ela não acontece de repente. Ela é lenta, ela é progressiva, ela é silenciosa. Por isso, quando a doença ela finalmente aparece, ela nem sempre representa o começo da história.
muitas vezes ela é só a parte visível de uma perda de reserva que, ó, já vinha acontecendo. Então, vamos guardar essa definição aqui. Envelhecer é perder, pouco a pouco, a capacidade de responder à vida. E a grande pergunta, ela passa a ser: o que ajuda a construir ou desgastar essa capacidade ao longo dos anos? Então, vamos voltar aqui para o Bento. Porque ele não acordou velho numa terça-feira, concorda? Não existiu um grande evento que explicasse tudo. O que aconteceu foi uma soma, então foram pequenas perdas, menos disposição, recuperação mais lenta, menos movimento, menos massa muscular. Até que as doenças começaram a aparecer. Hoje, quando eu olho para um paciente como ele, eu não penso que a doença ela seja obrigatoriamente o começo da história, percebe? Muitas vezes ela é a parte que finalmente ficou evidente. Então, antes dela, aquele organismo ele já poderia estar acumulando perdas de função e perdas de reserva. E aí foi observando isso que me surgiu uma pergunta. Qual o estímulo que participou mais vezes da construção da biologia do Bento? Qual hábito que esteve presente praticamente todos os dias? Qual intervenção que conversou dia após dia, repetidamente, com o metabolismo, com a microbiota, com os hormônios, com as células? Porque quando a gente identifica um estímulo que acontece milhares de vezes, a gente também encontra milhares de oportunidades de cuidado. E foi aí que uma resposta extremamente simples mudou a minha forma de enxergar a medicina. Você lembra da pergunta? Qual foi a intervenção que mais acompanhou o Bento durante a vida? Não foi a vacina, não foi o antiparasitário, não foi a cirurgia, muito menos o medicamento ou suplemento. Por mais importantes que essas intervenções tenham sido, elas aconteceram em momentos específicos, mas a intervenção que se repetia dia após dia foi a alimentação. Entre as intervenções que a gente consegue modificar clinicamente, poucas têm essa mesma frequência, né? Então a alimentação, ela acontece todos os dias, mais de uma vez por dia, durante praticamente toda a vida. E eu não estou dizendo que ela é a única responsável pela longevidade. Longevidade depende de genética, de ambiente, de movimento, de sono, de comportamento, de doenças, microbiota, estresse, diversos fatores, né? Mas que a alimentação, ela tem um super poder, né? Ela tem uma enorme repetição. Cada refeição, ela entrega energia e matéria-prima, mas ela também estimula hormônios, ela alimenta a microbiota, ela ativa as respostas digestivas, ela envia sinais metabólicos. Foi aí que eu percebi que eu estava olhando para a alimentação de um jeito pequeno, porque ela não era só uma forma de matar a fome, é uma das conversas mais frequentes entre o organismo e o ambiente. Então, a pergunta, ela deixa de ser só o que esse paciente come, e ela passa a ser qual é a mensagem que esse padrão alimentar envia para a biologia desse animal todos os dias. Ó, vamos pegar aqui uma conta simples, né? Vamos colocar um número nessa história. Então, 2 refeições por dia, durante 365 dias, durante 9 anos. Isso aqui
representa 6.570 refeições, ou seja, mais de 6.500 refeições ao longo da vida do Bento. Mais de 6.500 vezes que aquele organismo recebeu proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais, água e diferentes compostos. Mais de 6.500 vezes que a microbiota recebeu substrato, que os hormônios foram liberados, que o organismo precisou decidir o que fazer com aquilo que estava chegando. Agora pensa aqui, qual outro tratamento que o Bento recebeu mais de 6.500 vezes ao longo da vida? Eu chuto que nenhum, provavelmente nenhum, não é? E isso não significa que uma refeição isolada vai transformar completamente um paciente. O que transforma é o padrão, é a mensagem que se repete. Então, uma refeição, ela representa um estímulo pequeno, mas imagina só, milhares de refeições. Milhares de refeições, elas participam da construção de um ambiente metabólico, da composição corporal, da microbiota, da sensibilidade à insulina, da inflamação, da capacidade desse organismo de produzir e de utilizar essa energia. Então, essa é uma das ideias que sustenta o curso Longevidade Veterinária de Precisão. A gente não olha só para uma grande intervenção extraordinária, a gente aprende a identificar os estímulos aparentemente pequenos, que, por se repetirem, eles constroem a trajetória biológica daquele indivíduo. Porque o que transforma um organismo não é uma só mensagem, é aquela mensagem que ele escuta repetidamente ao longo da vida inteira. E aí agora surge uma pergunta: quando uma refeição começa a interferir na biologia de fato? Quando que os nutrientes chegam ao sangue? Quando eles entram na célula? Na verdade, essa conversa ela pode começar até antes da primeira mordida, né? O cheiro, a visão do prato, a expectativa daquela refeição. Tudo isso pode iniciar respostas preparatórias do sistema nervoso, do trato gastrointestinal. E aí, depois que o alimento entra, essa conversa se amplia. A digestão, ela não serve só para quebrar o alimento em partes menores, né? Ela traduz aquela refeição para uma linguagem que esse organismo consegue entender. Então, as proteínas elas se transformam em peptídeos e aminoácidos, tá? Carboidrato se transforma em moléculas menores. Gorduras se transformam em ácidos graxos e alguns outros componentes. No intestino, as células enteroendócrinas, né, que são algumas células especializadas, elas percebem os nutrientes e elas liberam hormônios que conversam com o pâncreas, com o fígado, com o cérebro e com outros tecidos, né? E, ao mesmo tempo, a microbiota, ela responde aos substratos que estão ali disponíveis. Então, percebe que essa refeição, ela não entrega só energia, ela também informa que ali tem matéria-prima disponível, que é hora de utilizar essa matéria-prima disponível, ou não, ou se vai armazenar, né? Então, se vai construir, se vai reparar. Por isso que quando eu olho para uma refeição, eu não penso só em nutriente, eu penso em informação. A tigela, ela pode se esvaziar em pouco tempo, às vezes até segundos, depende do animal. Mas a conversa biológica que é provocada por ela está só começando ali. Aí, cachorro comeu, tigela esvaziou.
E aí para o tutor, beleza, a refeição acabou e vamos embora. Mas biologicamente, ela está só começando ali. O que vai acontecer? Nas horas seguintes, esse organismo ele entra nesse estado pós-prandial, que é o período depois da refeição. E é nesse momento que diferentes sistemas precisam digerir, absorver, distribuir, utilizar, transformar ou armazenar aquilo que chegou, né? Então, o pâncreas, ele ajusta a liberação de hormônio. O fígado, ele recebe e reorganiza os nutrientes. O músculo, ele avalia a disponibilidade de energia e a matéria-prima. O tecido adiposo, ele armazena, mas ele também envia sinais. A microbiota, ela transforma parte desses componentes em novas moléculas. E essa resposta, ela não vai ser igual em todos os pacientes. Então, um organismo com uma boa sensibilidade à insulina, ele responde de uma forma. Já um paciente com uma resistência insulínica, ele responde de outra forma. Então, um animal com boa massa muscular, ele consegue direcionar esses nutrientes de maneira diferente de um paciente com sarcopenia, por exemplo. A mesma refeição, ela também pode encontrar capacidades digestivas, microbiotas completamente diferentes. Então, a pergunta não é só o que tem nessa refeição. É muito além, ela é também, né, o que esse organismo consegue fazer com aquilo que ele recebeu, percebe? Por quê? Porque a tigela, ela se esvazia rapidão, mas o organismo, ele pode passar horas respondendo a tudo aquilo que ele encontrou dentro daquela tigela. A gente olha para essa tigela e enxerga carne, legumes, gordura, fibra, enfim, talvez uma ração, um caldo, mas a célula ela não enxerga isso, né? A célula ela não sabe que o paciente comeu frango ou reconheceu a palavra cenoura e definitivamente ele também não sabe qual que é a marca da embalagem da ração, né? O que chega até lá são as moléculas. Então, vai chegar aminoácido, ácidos graxos, açúcares menores, vitaminas, minerais, peptídeos, hormônios, metabólitos produzidos pela microbiota, né? E é essa linguagem que o organismo consegue interpretar. Então, uma proteína pode virar diferentes peptídeos e aminoácidos. Um carboidrato pode ser absorvido como moléculas menores ou até chegar à microbiota como substrato fermentável. Uma gordura pode fornecer energia, participar da estrutura das membranas, servir de matéria-prima para moléculas que sinalizam, né? Uma fibra pode não ser digerida pelo próprio paciente e ainda assim produzir vários efeitos muito importantes por meio da microbiota. Então, entre o ingrediente e a célula, tem ali digestão, absorção, metabolismo hepático, microbiota, transporte e sinalização. Então, quando a gente fala em precisão, não basta a gente conhecer o alimento. A gente precisa entender o encontro entre aquela refeição e a biologia daquele paciente. Então, o alimento é a matéria-prima, só que a resposta ela é individual. Agora, a gente precisa dar um passo além. Vamos aqui comigo. Porque essas moléculas, elas não chegam só como pequenas partes de um alimento. Elas chegam carregando mensagem. Então, os aminoácidos, eles podem ser usados para construir músculo, enzimas, hormônios, anticorpo, né?
mas algum deles também sinalizam ali que tem matéria-prima disponível. Então vamos lá, a leucina, por exemplo. A leucina, ela participa da sinalização relacionada à síntese proteica. A glicose ela pode ser usada como energia, mas a sua chegada e a resposta da insulina também vão informar que tem disponibilidade energética. Os ácidos graxos, eles podem fornecer calorias, formar membranas, participar da produção de moléculas sinalizadoras. As fibras, elas podem ser transformadas pela microbiota em metabólitos. Esses metabólitos, eles podem ser capazes de conversar com o intestino, com a imunidade, com o metabolismo. As vitaminas e os minerais, eles funcionam muitas vezes como cofatores. Esses cofatores que permitem que determinadas reações funcionem e aconteçam adequadamente dentro do organismo, né? Então, ou seja, a refeição, ela não entrega só os tijolos, ela também entrega instruções. Só que nenhuma molécula carrega uma ordem absoluta, né? A resposta, ela depende da quantidade, da frequência, do tecido, do contexto metabólico. Então, a chegada de aminoácidos num paciente ativo, com necessidade de reparação muscular, ela representa um cenário. Já a chegada contínua de sinais de abundância num paciente sedentário, inflamado, com resistência à insulina, ela representa um outro cenário. Percebe que a molécula ela pode ser a mesma, mas o significado biológico ele pode mudar. E se essas moléculas elas carregam informações, alguém ali dentro da célula precisa perceber. Concorda? Então, como que essa célula, ela entende essas moléculas, né? O que que essas moléculas estão dizendo? Porque a célula não pensa, eba, hoje chegou bastante proteína, hilari hilarie, né? Ou tipo, ai, parece que estamos com pouca energia. A célula, ela não adivinha, né? A célula, ela mede. Ela tem receptores, sistemas de sinalização que são capazes de perceber os nutrientes, perceber os hormônios, a energia, o oxigênio, os fatores de crescimento, até o estresse e o dano celular, né? Então, um hormônio, ele pode se ligar a um receptor e iniciar uma sequência de sinais. Uma proteína, ela ativa outra, que ativa ou inibe a próxima, até aquela mensagem modificar o comportamento celular. Então, a célula, ela pode alterar a entrada de glicose, a atividade de enzimas, a produção de proteína, o funcionamento das mitocôndrias, né? Ou até a expressão de genes, os processos de crescimento, ou até os processos de reciclagem. E ela também, ela mede esse próprio estado energético, né? Estado de energia. E qual que é a principal moeda energética celular? É o ATP. Lembra do ATP? Adenosina trifosfato? Então, quando o ATP ele é usado, aumentam as moléculas como a ADP e a AMP. Então, vamos simplificar isso aqui, né? Essa mudança ajuda a célula a perceber que a energia está ficando limitada, mas ela nunca recebe só um sinal isolado. Então, depois de uma refeição, podem chegar nutrientes e hormônios que indicam ali abundância. Enquanto o mesmo organismo apresenta inflamação, resistência insulínica, baixa massa muscular ou disfunção mitocondrial.
E a célula, ela precisa integrar tudo isso. Por isso que a resposta, ela não depende só do sinal. Ela depende do contexto em que esse sinal chega. E entre essas redes de sinalização, existem 2 eixos especialmente importantes para a gente entender o metabolismo e a longevidade, que é o AMPK e o mTOR. Vamos entender? Então, chegamos aqui, né, para o AMPK e o mTOR. E aí eu já quero começar tirando um peso das suas costas. Você não precisa decorar todas essas setas dessas vias, nem nada disso. A gente vai aqui entender a lógica, tá? Então, a via da MPK, ou proteína quinase ativada por AMP, ela participa da percepção do estado energético da célula. Então, quando a energia ela está mais limitada, a mensagem ela é mais ou menos assim, ó, o caixa apertou, estamos sem dinheiro, vamos reorganizar aqui todas as prioridades, tá? Então, ela favorece os processos que ajudam a produzir ATP e utilizar os recursos disponíveis. Então, estimula a utilização da glicose e dos ácidos graxos. Ela reduz temporariamente algumas rotas de síntese que gastam muita energia, né? Então, em determinados contextos, ela participa da ativação de mecanismos de manutenção e de reciclagem, como a autofagia. A autofagia é o processo que a célula desmonta e reaproveita todos aqueles componentes danificados ou que já não funcionam muito bem, tá? Então, a MPK conversa com uma mensagem de adaptação, mobilização de energia, manutenção. Aí, pelo outro lado, vamos entender a mTOR. Então, especialmente vamos falar do complexo da mTOR-C1, que ele integra as informações sobre aminoácido, energia, insulina, fatores de crescimento, oxigênio, estresse celular. Então, quando o cenário é favorável, é festa, né? A mensagem é: oba, existem recursos, bora construir. E aí, ela favorece a síntese de proteínas, o crescimento, a renovação de estruturas. Tudo isso é essencial. Um filhote, por exemplo. Um filhote precisa dessa resposta. Um paciente no pós-operatório precisa dessa resposta. Um idoso com sarcopenia, ele também precisa conseguir construir, só que ele precisa conseguir reparar no momento certo. Então, por isso que a MPK não é a heroína e o mTOR é a vilã. A questão não é escolher uma das duas. A questão é conseguir alternar, né? Quando precisa. Então, vamos aqui, vamos pensar numa casa. Então, em alguns momentos, a gente precisa construir. Em outros momentos, a gente precisa parar essa obra, retirar tudo aquilo que está danificado, fazer manutenção, né? Por quê? Porque uma casa em obra o tempo inteiro é um caos, né, gente? Ninguém aguenta. Mas também uma casa que nunca consegue construir, nunca consegue crescer, também perde a função. Então, a frase que eu quero que a gente guarde aqui é que a longevidade, ela não está em manter a MPK alta ou a mTOR baixa. Ela está na capacidade desse organismo de alternar entre construir
e reparar. E as mais de 6.500 refeições do Bento participaram em diversos graus dessa conversa. E aí agora a gente consegue entender, então, por que que uma refeição, ela não pode ser resumida só a quantidade de calorias que ela oferece. Concorda? A caloria, ela é importante? Sim, ela é muito importante, ela mede energia, né? Ela participa do raciocínio sobre ganho ou perda de peso e sobre composição corporal. Mas ela é só o começo da análise, ela não é o fim. Então, 2 refeições podem oferecer quantidades muito parecidas de energia e não serem biologicamente equivalentes. Por quê? Além de caloria, elas entregam aminoácidos, ácidos graxos, fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos, né? Elas estimulam hormônios, elas alimentam a microbiota, elas modificam a velocidade da digestão e da absorção. E elas encontram organismos metabolicamente diferentes. Então, isso aqui não significa a gente abandonar os cálculos nutricionais, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Significa acrescentar contexto. Então, a resposta ela depende da composição da refeição, da dose, da frequência, da atividade física, da microbiota, da massa muscular, da genética e do estado metabólico daquele paciente. Não faz sentido? Por isso que a pergunta, ela não é só quantas calorias que essa refeição tem. Isso é muito raso, né? A pergunta, ela é também qual resposta que essa refeição tende a provocar nesse organismo. Então, as calorias, elas dizem quanto de energia uma refeição tem, né? Quanto que ela vai oferecer de energia. Já as moléculas e o contexto, eles ajudam a determinar o que que o organismo vai fazer com ela. Então, agora vamos olhar para esse esquema aqui, né? As peças, elas começam a se encaixar. Porque quando a gente estuda cada mecanismo separadamente, pode parecer que a gente está falando de assuntos completamente diferentes. Então, ali, digestão de um lado, hormônios de outro, microbiota em um outro capítulo, né? A MPK e mTOR ali dentro da célula, inflamação, mitocôndria, expressão gênica. Só que dentro do paciente, nada disso acontece separado. Tudo faz parte da mesma conversa biológica. Então, a conversa, ela começa com a refeição, com a sua composição, com a quantidade, com a digestibilidade, com a forma de preparo e da frequência. Depois, essa refeição, ela encontra quem? O paciente, né? Encontra a capacidade digestiva daquele paciente, a integridade intestinal, o fígado, a microbiota, as medicações que ele utiliza, né? O estado metabólico que ele está. Então, ou seja, a mensagem que chega até as células, ela não é uma cópia exata do que estava ali na tigela de alimentação. Ela já foi digerida, ela já foi transformada, ela já foi metabolizada, ela já foi interpretada por diferentes sistemas. E depois que essas informações chegam nos tecidos ali, então músculo, fígado, tecido adiposo, cérebro, sistema imunológico, e que cada tecido responde de acordo com a sua função e com aquele estado daquele organismo. Então,
No músculo, aminoácido, insulina e movimento, por exemplo, participam da decisão da construção das proteínas. Já no fígado, o organismo ele decide se ele vai utilizar, se ele vai transformar ou se ele vai armazenar energia. Né? O tecido adiposo não só armazena, ele também produz sinais hormonais e sinais inflamatórios. E dentro das células, as vias metabólicas, elas integram todas essas informações. Percebe por que a doença, ela nem sempre nasce em uma só caixinha? Então, ela pode vir da interação entre várias camadas. E é por isso que uma medicina de longevidade não pode olhar só para um exame alterado, ou para um nutriente isolado, ou para uma doença já instalada. A gente precisa aprender a olhar o mapa, né? Enxergar o mapa. E esse é exatamente o raciocínio que sustenta o curso completo de longevidade veterinária de precisão. Lá a gente vai aprofundar genética, epigenética, expossoma, microbiota, função mitocondrial, inflamação, inflammaging, composição corporal, metabolismo, exames e muito mais coisa. Mas, principalmente, aprender a integrar essas informações em uma decisão clínica possível. Porque precisão não é pedir tudo, nem prescrever tudo. Precisão é quando a gente identifica quais pontos desse mapa realmente mudam a conduta daquele paciente. E dentro desse mapa tem uma personagem capaz de transformar os componentes da alimentação em moléculas completamente novas. Sabe de quem que eu tô falando? Tô falando da microbiota intestinal. Então, quando a gente fala aqui na microbiota, né, a gente não está falando só de uma lista de bactérias vivendo dentro do intestino. A microbiota, ela funciona como um ecossistema metabólico. Então, ela recebe os substratos, ela transforma em moléculas, ela produz os compostos capazes de conversar com o organismo. Isso significa que quando um paciente come, aquela refeição, ela não alimenta só as células daquele paciente, ela também alimenta os micro-organismos presentes no trato gastrointestinal daquele paciente. E dependendo do que chega, algumas rotas metabólicas ganham mais espaço, outras rotas metabólicas diminuem. E nisso, diferentes produtos vão ser formados aí, né? Por isso que 2 pacientes, eles podem consumir exatamente o mesmo alimento e não produzir exatamente a mesma resposta. Por quê? Porque eles não têm necessariamente o mesmo ecossistema intestinal. Percebe? Então, vamos pensar aqui em 2 cozinhas, né? Os ingredientes, eles podem ser iguais, mas os cozinheiros, os equipamentos e as condições de trabalho são diferentes. Então, o resultado final, ele também pode mudar, né? E é por isso que a microbiota, ela não é uma personagem secundária nessa história. Ela participa da transformação daquilo que o paciente come. Ela ajuda a decidir no que aquela refeição vai se transformar. Então, a alimentação, ela fornece substratos. O ambiente intestinal modifica as condições e a microbiota, ela devolve novas moléculas para o organismo. E talvez o melhor exemplo dessa relação seja justamente a fibra. Por quê? Porque muitas vezes a parte mais interessante da fibra
não acontece quando o paciente come a fibra, mas quando a microbiota começa a trabalhar sobre essa fibra. Então, aqui no slide anterior, né, que a gente viu que a microbiota, ela participa dessa transformação daquilo que o paciente come. E a fibra, ela é um dos exemplos mais interessantes dessa relação. Olha só, muitas vezes essa fibra ela entra pela boca, mas esse efeito, ele mais importante vai ser lá depois, né? Quando tiver o encontro entre aquela fibra e os micro-organismos do intestino. Então, tem algumas fibras que elas têm um efeito principalmente físico, né, que ajudam a reter água, que modificam o volume e a consistência das fezes, que interferem na velocidade do trânsito intestinal. E outras fibras que elas podem ser fermentadas pela microbiota. E quando isso acontece, vão surgir novas moléculas. E entre essas novas moléculas, a gente está falando dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, acetato, propionato e butirato. O butirato, por exemplo, o butirato, ele é um exemplo muito interessante. Por quê? Porque ele pode funcionar como fonte de energia para as células do cólon. Também participa da manutenção da barreira intestinal, da regulação imunológica, de mecanismos relacionados à expressão de genes. Então, olha o tamanho dessa cadeia aqui, né? Uma fibra, ela chega no intestino. A microbiota, ela usa aquela fibra, né? Ela produz um metabólito. Esse metabólito, ele modifica a forma como as células se comportam. Ou seja, uma fibra que nem sequer foi digerida pelas enzimas do próprio paciente pode gerar efeitos biológicos muito importantes. Mas isso não significa que toda fibra produz o mesmo resultado. Percebe? Por quê? Porque a fermentabilidade muda, a viscosidade muda, a velocidade de fermentação muda, a tolerância do paciente muda. E a microbiota que recebe aquela fibra também muda. Por isso que a pergunta clínica, ela não é só se a fibra é boa. A pergunta é qual fibra, em qual quantidade e para qual objetivo clínico, percebe? Porque fibra não é só volume fecal. Ela também pode ser matéria-prima para a atividade metabólica e da microbiota. E aí, isso leva a gente para a próxima mudança de perspectiva. Bora? Durante muito tempo, a conversa sobre microbiota, ela ficou muito concentrada em descobrir quais bactérias que elas estavam ali presentes, né? Então, tem lactobacilos, tem bifidobacterium, qual população que está aumentada, qual população está reduzida. E essas informações, elas podem ser muito úteis, mas elas não contam a história completa, né? Porque não importa só quem vive ali, importa o que aquele ecossistema está fazendo. Então, uma bactéria, ela pode estar presente, mas isso não significa que tal função lá esteja ativa, né? Por quê? Porque para executar essa tal função, ela precisa encontrar os substratos adequados para aquilo. Ela precisa estar num ambiente compatível e depende da interação com outras populações. O resultado ele pode ser influenciado por diversas coisas, como pela alimentação, pelo pH intestinal, pela velocidade do trânsito, pela integridade da mucosa, pelo uso de medicamentos, muitas e muitas vezes, e até pelo estado inflamatório daquele paciente.
Então, vamos pensar de novo aqui na imagem da cozinha. Saber quais cozinheiros que estão lá dentro é super importante, mas isso não me fala sozinho qual que é o prato que está sendo preparado. Eu também preciso saber quais ingredientes que chegaram, quais equipamentos que estão funcionando, e em quais condições que aquela cozinha está trabalhando, né? Então, vamos pensar aqui na microbiota. Na microbiota acontece alguma coisa extremamente parecida. Por isso que modular a microbiota não significa só dar-lhe bactérias, né? Significa a gente pensar no ecossistema, nos substratos oferecidos, na barreira intestinal, no trânsito, no ambiente e, principalmente, nos produtos daquela atividade. Então, a microbiota funcionalmente saudável não precisa ter uma lista ali perfeita de micro-organismos. Ela precisa conseguir executar as funções compatíveis com o equilíbrio daquele paciente, percebe? Então, a pergunta clínica aqui, ela deixa de ser só quais bactérias que ele tem. E isso é uma pergunta que a gente vai fazer também, porque cada bactéria também tem uma ação, né? Mas ela passa a ser o que esse ecossistema ele está produzindo a partir daquilo que o paciente come. E aí, até agora, a gente falou então de proteína, de gordura, de carboidrato, de fibra, de microbiota, metabólito, mas tem um componente que participa de praticamente toda essa conversa e que muitas vezes é muito subestimado justamente por parecer, né? Porque não é, parecer simples demais. E é a água. A gente costuma pensar na água como alguma coisa que o paciente bebe para matar a sede, né? Deu até sede. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é o ambiente em que grande parte da biologia acontece. Ela funciona como solvente, ela participa de reações químicas, ela ajuda a manter o volume das células, ela transporta nutrientes, eletrólitos, hormônios, metabólitos, ela participa da eliminação de resíduos e ela contribui para a regulação da temperatura. Por isso que eu gosto de dizer que a água é a infraestrutura da biologia. Quando tudo funciona bem, quase ninguém lembra dela. Mas quando ela começa a faltar, vários sistemas passam a trabalhar com uma margem muito menor de segurança. E hidratação não é simplesmente a quantidade de água que existe dentro do pote. Hidratação é o equilíbrio entre a água que o paciente consome, ali que ele bebe, que está dentro do pote, a água presente na alimentação, as perdas pela urina, pelas fezes, pela transpiração e pela respiração também, né? E a capacidade desse organismo de conservar e de distribuir essa água. Então, acompanha aqui comigo que esse pote ele pode estar cheio. E isso não significa que a ingestão ela seja adequada. E água ingerida também não explica sozinha todo o estado hídrico daquele paciente. Muito comum quando a gente fala em hidratação, a gente pensar imediatamente ali nos rins, né? Só que a água, ela não pertence a só um sistema. Não é só o sistema urinário. Ela toca todos os sistemas, né? Então, na circulação, ela participa do volume plasmático, do transporte de nutrientes, hormônios, eletrólitos, medicamentos, metabólitos. Nos rins,
Então, ela permite a filtração, a excreção, o ajuste do equilíbrio hídrico e eletrolítico, né? No trato gastrointestinal, ela participa das secreções, da movimentação do conteúdo e da consistência fecal. Também interfere na maneira como que algumas fibras vão fazer suas funções. No músculo ela ajuda a manter esse ambiente que é necessário para a produção de energia, de contração, de recuperação. No sistema nervoso, ela participa do equilíbrio de eletrólitos que são super necessários para a transmissão dos impulsos. Perdão. Na termorregulação, ela é ainda mais importante, né? Quando a gente fala aí de exercício, de febre, de calor, de aumento da frequência respiratória. Por isso que a necessidade hídrica, ela não é igual para todos os pacientes. Ela vai mudar de acordo com a alimentação, a temperatura, o nível de atividade, a idade, a função renal, as medicações, as doenças e as perdas daquele indivíduo, né? Então, quando a gente fala em precisão, não é aplicar uma regra universal, uma conta matemática para todo mundo. É quando a gente avalia o balanço daquele paciente. Então, quando a água ela está adequada, ela parece invisível, mas quando essa água começa a faltar, o organismo ele perde uma margem de adaptação, né? E preservar essa margem, essa reserva que permite responder e se recuperar, é uma das bases da longevidade. Agora imagina aqui 2 pacientes, mesma raça, mesma idade, mesmo peso, os 2 consomem exatamente a mesma refeição, então mesmos ingredientes, mesma quantidade, no mesmo horário, né. Então quando a gente olha só para a tigela, seria muito fácil a gente imaginar que esses 2 organismos produziram a mesma resposta, concorda? Mas na prática, isso não acontece. Um paciente emagrece e o outro acumula gordura, né? Um preserva a massa magra, massa muscular, o outro perde o músculo. Um tem umas fezes excelentes, num score maravilhoso. O outro tem sempre gases, desconforto, fezes alteradas. Como que isso é possível? Porque a refeição, ela representa só uma parte dessa equação, né? A outra parte é o organismo que recebe essa refeição, percebe? A capacidade digestiva, ela pode ser diferente. A microbiota, ela pode ser diferente. A sensibilidade à insulina pode ser diferente. A massa muscular, diferente. Estado inflamatório, diferente. Função mitocondrial, diferente. E cada paciente também carrega uma história diferente, né? Então, uma história diferente de alimentação, de movimento, de medicamento, de ambiente, de sono, de genética, de outras exposições. Perdão. Então, a tigela, ela pode ser a mesma, mas quem que não é? O terreno biológico? O terreno biológico, ele não é o mesmo. E aí, existem ainda camadas mais profundas, né? Como eu citei, a genética. A genética, ela não determina sozinha o destino daquele paciente, né? A genética, ela não é uma sentença obrigatoriamente, mas ela pode modificar ali vulnerabilidades, respostas metabólicas,
prioridades de acompanhamento. E essa genética, ela encontra a epigenética. A epigenética está ali na alimentação, no ambiente, a microbiota e todas as exposições acumuladas ao longo da vida. E é por isso que ferramentas ali como o PET Genoma, por exemplo, elas podem acrescentar uma camada de individualização. Não para substituir anamnese, exame físico, exames laboratoriais, imagina, né? Isso é super, ultra, mega necessário. E quando a gente fala em longevidade de precisão, isso tem camadas ainda mais profundas. Mas o PET Genoma, ele vem, por exemplo, para ajudar a gente a fazer perguntas melhores. Essa integração, ela é uma das grandes bases do curso da longevidade veterinária de precisão. Né? Lá a gente vai aprender a transformar informações genéticas, metabólicas, clínicas e ambientais em decisão. Sem determinismo, sem protocolo automático, sem transformar esse paciente em um monte de dados soltos. Porque precisão não é ter o maior número de informações, é saber quais informações realmente mudam a conduta. O protocolo, ele começa pela intervenção. O plano, ele começa pelo paciente. E depois de toda essa teoria, né, vem a pergunta que realmente importa. Bom, e aí, como que isso muda a minha conduta no consultório? Porque conhecimento só ganha valor clínico quando modifica a maneira como a gente observa, pergunta, decide e acompanha, concorda? Então vamos lá. Pensa num paciente com obesidade. Eu posso olhar para ele e pensar só, ele precisa comer menos. Mas essa conclusão, ela pode estar ignorando grande parte do problema. Esse paciente, ele sente dor e por isso ele se movimenta menos? Ele está perdendo massa muscular? Ele apresenta resistência insulínica? Ele tem alteração de saciedade? Ele usa, de repente, algum medicamento que favorece ganho de peso? Ele tem uma endocrinopatia? Como que é a rotina dessa família? Então, se existe dor, só reduzir alimento não vai resolver aquilo que impede o movimento, por exemplo. Se tem sarcopenia, uma restrição energética agressiva pode até diminuir o peso na balança, mas vai comprometer ainda mais a reserva funcional desse paciente. Então, eu deixo de tratar só o número e eu começo a investigar o contexto que produziu aquele número, percebe? Então, na prática, eu gosto de organizar esse raciocínio em 4 perguntinhas aqui. Primeiro, o que esse paciente está perdendo? Massa muscular? Mobilidade? Flexibilidade metabólica? Integridade intestinal? Cognição? Capacidade de recuperação? O que ele está perdendo? Segundo, quais mecanismos podem estar contribuindo para essa perda? Né? Terceiro, qual intervenção que faz mais sentido nesse momento? E, por último, como eu vou saber se ela funcionou? Eu vou acompanhar peso, score de condição corporal, score de massa muscular, mobilidade, apetite, fezes, exames, frequência de crises, qualidade de vida, né? Porque uma intervenção de precisão, ela precisa ter um motivo, um objetivo e uma forma de acompanhamento. Se eu não sei qual resposta eu espero observar, eu não construí uma estratégia. Eu só
acrescentei mais um item aí à prescrição. Concorda? Quando a gente entende que o organismo ele funciona em rede, a gente percebe uma coisa muito interessante. Uma só mudança, uma única mudança, bem escolhida, ela pode tocar vários pilares ao mesmo tempo. Então, imagina aqui um paciente idoso. Ele come uma alimentação com pouca umidade, né? Uma alimentação seca. Ele bebe pouca água ao longo do dia. Ele está menos interessado pela refeição. Ele tem fezes mais ressecadas. Você concorda que eu poderia olhar para cada problema separadamente? Ou eu posso identificar uma mudança capaz de conversar com vários deles. Por exemplo, aumentar de maneira adequada a umidade e a atratividade da refeição. Isso pode favorecer a ingestão hídrica total. Então, melhorar a experiência alimentar, facilitar o consumo, ajudar determinadas fibras a exercerem sua função e aumentar a adesão do paciente e do tutor. Isso não significa que uma mudança vai resolver tudo, nem que todos os pacientes respondam da mesma forma. Significa que quando uma intervenção ela entra no ponto certo, o organismo ele pode responder em rede. E é essa lógica que diferencia uma estratégia coerente de uma prescrição cheia de itens desconectados. Então, uma boa intervenção não é aquela que promete fazer tudo. É aquela que tem um objetivo muito claro, que cabe na rotina, que faz sentido para aquele paciente, para aquela família, né? E foi justamente pensando em ferramentas simples, repetitíveis e possíveis de incorporar à vida real que surgiu a próxima parte dessa história. Depois de toda essa conversa, aqui mais de uma hora, né? Fica mais fácil de entender como que eu enxerguei o desenvolvimento técnico das receitas da Caldos Olivia. O desafio, ele não era só criar um caldo. Ele era pensar em uma ferramenta que fizesse sentido biologicamente, mas que também fizesse sentido na vida real do responsável por esse animal, da família desse animal. Porque concorda que não adianta a gente elaborar a estratégia mais sofisticada, elaborada do mundo, se ninguém consegue manter isso dentro de casa. Então, a Nara me procurou, né, com a proposta de a gente desenvolver uma coisa que pudesse ser incorporado à rotina de maneira simples, de maneira prazerosa, com ingredientes selecionados, com um preparo cuidadoso, com aroma, com textura, com palatabilidade, com umidade. E uma experiência alimentar muito mais interessante para esse cachorro, para esse gato, né? Não como substituto de uma dieta completa e equilibrada, não. Não como tratamento isolado, também não. E muito menos como uma solução universal, mas como uma ferramenta capaz de ampliar possibilidades dentro de um plano. E existe uma palavra fundamental nessa história: adesão. Uma estratégia, ela pode ser maravilhosa na prescrição, perfeita no papel. Mas se ela é muito difícil, se o paciente não aceita, se o responsável não consegue executar, ela não funciona na prática. Por isso que eu gosto muito dessa frase. Uma ferramenta, ela precisa fazer sentido para a biologia do paciente e também caber na vida real de quem cuida dele. E a Caldos Olivia,
ela não substitui o raciocínio clínico. Ela precisa dele. Porque é sempre o paciente que determina como uma ferramenta vai ser utilizada, e nunca o contrário. Então, em quais situações que eu considero utilizar um caldo, né? A resposta, ela começa sempre pelo objetivo, não pelo produto. É o objetivo clínico que determina a ferramenta. Então, em um animal saudável, ele pode entrar para acrescentar umidade, enriquecer a experiência alimentar, tornar a refeição mais atrativa, né? Em pacientes clínicos, pode ser considerados em várias situações, como baixa ingestão hídrica, menor interesse pela alimentação, redução de apetite, recuperação pós-operatória, dificuldade para aceitar uma dieta prescrita. E aqui é importante manter o raciocínio correto. O caldo, ele não substitui a investigação da causa da inapetência, tá? Ele não substitui uma dieta equilibrada, ele não substitui medicamentos, fluidoterapia ou qualquer tratamento indicado. Mas ele pode facilitar e muito o plano. Por quê? Porque ele pode aumentar a umidade, palatabilidade, ajudar nessa aceitação, né, da alimentação e tornar o momento da refeição muito mais prazeroso. A melhor forma de utilizar também depende da condição clínica, da dieta, das necessidades nutricionais e do objetivo daquele paciente. No final, eu sempre volto para a mesma pergunta. E aí, essa ferramenta ela faz sentido nesse caso? E se faz, ela pode agregar muito. Se não faz, tem outras possibilidades, né? Individualizar não é utilizar uma ferramenta diferente só para parecer personalizado. É saber quando uma ferramenta realmente tem função. Então, né, se eu pudesse resumir toda essa aula em uma única ideia, seria de que a tigela nunca foi o destino. A tigela, ela sempre foi o ponto de partida. Uma refeição entra, ela é digerida, ela é transformada em moléculas, ela encontra o intestino, a microbiota, o fígado, os hormônios, os tecidos, as células. E ao longo desse caminho, produz respostas. Quando esse processo ele se repete 2 ou até 3 ou 4 vezes por dia durante anos e anos, a alimentação ela deixa de ser só parte da rotina. Ela passa a participar da história biológica daquele indivíduo. Não porque tenha um ingrediente milagroso, mas porque tem um organismo que responde repetidamente aos estímulos que vai receber. Por isso que toda vez que você olhar agora para uma tigela, eu espero que enxergue muito mais do que só o alimento que está sendo oferecido, né? Que a gente enxergue uma oportunidade de preservar a função, de promover saúde, de melhorar a qualidade de vida. Porque a longevidade ela não começa quando o paciente envelhece. Ela começa na próxima refeição. Agora eu preciso te contar uma coisa. Hoje eu não quis ensinar só alimentação, né? Eu usei a alimentação como uma porta de entrada, porque ela é um dos exemplos mais bonitos de como a biologia funciona de maneira integrada. Uma única refeição, ela pode conversar com o metabolismo, com a microbiota, com os hormônios, com a composição corporal, com a imunidade e com a expressão dos genes. E quando a gente entende essas conexões, fica muito difícil de continuar olhando para o paciente de maneira fragmentada.
E foi justamente tentando responder a pergunta de como integrar tudo isso num único raciocínio clínico que nasceu o Longevidade Veterinária de Precisão. O curso ele não foi criado para fazer você decorar mais informações, né? Ele foi criado para ajudar você a conectar essas informações, entender como genética, epigenética, expossoma, metabolômica, microbiota, mitocôndria, inflamação, metabolismo, composição corporal, nutrição e exames se encontram dentro do mesmo paciente. Mas, principalmente, para ajudar a gente a responder o que está acontecendo, o que é a prioridade, o que eu faço primeiro, como eu acompanho a resposta. Porque vamos combinar que informação hoje está em toda parte. O verdadeiro diferencial está em saber organizar essa informação para tomar decisões clínicas melhores. E aí, dentro do curso, a gente constrói esse raciocínio por etapas, tá? Então, você deixa de olhar para esses dados soltos e a gente começa a construir um mapa. A gente deixa de acumular intervenções, a gente começa a definir prioridades, a gente deixa de seguir protocolos automaticamente e a gente passa a construir planos individualizados, com objetivo e com acompanhamento. E se essa aula fez você enxergar uma refeição de alguma outra forma que você ainda não tinha nesse conceito, imagina o que acontece quando a gente aplica esse mesmo olhar para o paciente inteiro, né? E é essa jornada que eu quero te convidar a continuar. Vamos comigo dentro do Longevidade Veterinária de Precisão. Tá um curso maravilhoso e eu te convido para conhecer melhor. Muito obrigada, então, pela sua audiência, por ter escolhido passar esse tempo comigo. E eu espero que essa aula tenha mudado a maneira como a gente vai olhar daqui para frente para uma refeição. E principalmente para o paciente que está ali diante da gente, né? Que a partir de agora a gente comece a perguntar o que esse organismo está começando a perder. Quais mensagens que ele recebe todos os dias? Quais sistemas que estão conversando? E o que eu ainda não estou enxergando? Então, foram perguntas como essas que mudaram a minha forma de clinicar e que continuam mudando até hoje. E eu espero encontrar você nas próximas aulas e em breve também dentro do Longevidade Veterinária de Precisão. Muito obrigada e até a próxima!